Uma boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, a oportunidade de estar participando aqui pela primeira vez do workshop. Eu vou tentar apresentar basicamente da mesma forma como esqueci o nome. Kleber. O Kleber apresentou, porque eu acho que a maioria está interessada realmente nas experiências que a gente teve, até para quem está começando e quem também ainda não passou por algum módulo, para também ter uma ideia a mais de como, quais são os impactos, quais são as possíveis soluções. Bom, a gente vai seguir basicamente o roteiro que foi dado, certo? Fazendo uma apresentação da instituição, que a UFPA ela é bem particular, eu acho que dificilmente alguém tem uma característica semelhante à UFPA. Fazer um histórico do projeto, falar sobre a equipe, que eu acho que é o problema de todo mundo, né, deficiência de pessoal. Falar um pouco do nosso processo de implantação, mas focar principalmente nas dificuldades, nos problemas enfrentados e nas soluções que nós encontramos para os módulos que nós implantamos. E também a situação atual do projeto. Bom, a Universidade Federal do Pará foi criada em 1957, ela tem aproximadamente 56 anos. Esses dados aí estão desatualizados, que eu peguei do PDI, que foi feito de 2011, período de 2011 a 2015. E em 2010, por exemplo, nós tínhamos 2.500 docentes, 2.300 técnicos administrativos de educação, 4.000 discentes distrito, 3.000 de especialização, 32.000 de graduação, quase 2.000 de fundamental e 380 de discente técnico. A gente já cresceu bastante nesses números, hoje, só que eu não tenho os números oficiais para colocar, mas eu acredito que hoje a gente tenha ativos cerca de 45.000 alunos de graduação, aproximadamente nessa faixa. Certo, Luiz? Bom, uma particularidade da UFPA, que é um grande desafio, é que a visão dela é ser uma referência nacional e internacional como universidade multicampo, integrada à sociedade e centro de excelência na produção acadêmica, científica e tecnológico-cultural. O Pará ele tem, como vocês sabem, dimensões gigantes, né? E aqui nesse mapa a gente pode ver em azul todos os municípios que têm campus da UFPA, hoje, alguns já não estão, já foi desmembrado da UFOPA, e agora também o município de Marabá também desmembrou com a Unifespa. Mas a grande trave, o grande desafio de TI em uma universidade como a UFPA, né, que tem uma quantidade de usuários imensa, é justamente o fato dela ser multicampo, porque a dificuldade de internet, dificuldade de infraestrutura para chegar à internet a esses locais é muito grande. O investimento ele é muito alto, e principalmente pelas características da região amazônica, né? Muitos rios, dificuldade de acesso, localidade, né? E a UFPA ela tem, além desses campos, ela tem também cursos feitos em polos. Então, uma cidade bem interiorana, que a pessoa vai de barco até a cidade, em determinado período do ano ela vai fazer aula numa determinada escola municipal. É muito complexo esse acesso, né? E um dos maiores problemas, uma das maiores relatos que a gente recebe de reclamação do pessoal do interior, né? Quando a gente vai falar em cigarro, quando a gente vai apresentar, que eles relatam para a gente, assim, matrícula online, mas como a gente vai fazer matrícula online se a gente não tem nem acesso à internet, a gente precisa pagar barco 3 dias para chegar em determinado local, né? Então, são essas dificuldades que são grandes desafios para a TI e grandes desafios para a implantação de um sistema online, como a gente pretende. Então, assim, só para mostrar uma particularidade da UFPA, que talvez alguns enfrentem, mas que a gente tem que tentar buscar os melhores caminhos para enfrentá-los. Bom, o histórico do projeto, a cooperação foi feita em 2010. E um fato interessante, como vocês podem ver em cada ano, em 2010 a coordenação era do Alan, ele participou do primeiro workshop com vocês. Aí em 2011 a coordenação era do Edson, que também participou do workshop. Aí em 2012 eu passei a ser o coordenador. Aí não teve workshop, eu volto agora sem ser mais coordenador, porque não teve ano passado. E atualmente o Fabrício é o coordenador. Então dá para ver que ao longo dos anos foram 4 coordenadores diferentes, né? Ninguém
aguentou a dificuldade que foi implantar esse sistema. Em 2010, a gente iniciou com a configuração dos ambientes, né, de treinamento, produção, homologação, desenvolvimento. A equipe hoje do projeto ela é praticamente toda ingressante após o acordo de cooperação. Existem alguns servidores que estão em fase de aposentadoria, né, que no momento que a gente foi fazer os treinamentos de Java para aprender a nova tecnologia, a maioria já desistiu porque realmente já em fase de aposentadoria eles não tinham mais aquele interesse em aprender uma tecnologia nova, já que eles não iam dar seguimento. Então, hoje a equipe é muito recente, né, e é uma equipe que está praticamente toda após o acordo de cooperação. Então, em 2010 foi basicamente para fazer a configuração desses ambientes, estudar. Em 2011 nós fizemos um curso longo, estudar toda essa tecnologia. Recebemos o treinamento também da UFRN, da arquitetura do sistema. Em 2011 nós fizemos aquelas primeiras implantações, que é o SIG Admin, que era para gerenciar as unidades, né, cadastrar todo o organograma da instituição. Implantamos também contratos, convênios e férias. Nós também tivemos a mesma ideia de iniciar o SIG RH com férias, tá? Fazer a carga da espelho e começar com férias para que a gente pudesse fazer o seu autocadastro, atualizar os seus dados a partir do SIG RH, e parou aí o SIG RH para a gente, porque também o nosso foco era a graduação, o módulo acadêmico. SIGA, principalmente graduação, estrito e lato sensu. A gente decidiu começar primeiro pelo estrito, porque era uma comunidade de usuários menor, então a gente ia ter uma oportunidade de ter um conhecimento do sistema, para ir para o próximo passo, que é o nosso grande foco, que é a graduação. Então, a gente fez a implantação do SIG Admin, não só do cadastro de unidade, recebimento das unidades, como também dos questionários socioeconômicos, também que puderam ser aplicados para os servidores, né? E também a gerência de perfil do sistema. Contratos e convênios, ele também entrou em uso, e férias, tá? Não teve tanto problema, tanta dificuldade nesses módulos. Em 2012, no final de 2011, a gente estava fazendo todo o planejamento de implantação do Estrito Senso, de migração de dados, e em abril de 2012 nós implantamos o nosso primeiro módulo do Estrito, que foi o módulo do SIGA, que foi o módulo do Estrito Senso, né, mestrado e doutorado. O mestrado e doutorado foi já o nosso primeiro impacto como servidor na UFPA, e foi uma resistência muito grande. Muito difícil. Eu acho que uma das piores dificuldades mudança cultural, convencer o usuário a utilizar um novo sistema. Então, antes do sistema que a gente tinha, o SI, da Universidade de Santa Maria, que a gente vem desde 2006, 2007, de 2005 para cá, nossa terceira mudança de sistema, né? Nós vimos do Cisca, depois passamos a utilizar o SISC que foi desenvolvido pela UFPA, depois o SI de Santa Maria, e agora da FRN, né? Então, o usuário já tem uma resistência de tanta mudança de sistema, né? Então, uma grande dificuldade foi essa, porque sempre tem problemas, nunca vai ser aquela mudança perfeita, porque a gente não consegue prever todas as possibilidades possíveis num universo grande de alunos que tem, né? Então, sempre vai ter um problema de um aluno que estava sem um documento ou um campo que não estava preenchido em determinado aluno, que vai dar algum erro, então sempre vai ter dificuldade. Foi o nosso primeiro impacto, né? Foi a implantação do Estrito, porém, a gente conseguiu contornar, né? E hoje está extremamente estável, e os usuários estão plenamente satisfeitos. Com o nosso alunado foi a mesma coisa também do exemplo anterior do Cleber. A gente não deu treinamento para aluno, até porque a quantidade de alunos é imensa na UFPA, e eles se viraram, não teve nenhuma dificuldade com o aluno. A única coisa que a gente fez, prévio, foi o recadastramento. De 2011, até um tempo atrás, a gente obrigou que todos os alunos efetuassem o recadastramento, que era para que não tivesse dificuldade de fazer o autocadastro deles no sistema. Porque, principalmente os alunos de mestrado e doutorado, o cadastro dele era bem deficiente, né? Vestibular não, para graduação tem o vestibular e é mais rigoroso, então o cadastro é mais certinho. Mas de mestrado e doutorado, muitos cursos, muitos programas, eles não preenchiam todos os dados no sistema, então eles vão ter dificuldade de fazer o autocadastro dele no sistema. Então, implantamos o Estrito Senso,
Aí não é só implantar, está pronto, depois disso vai ter uma série de modificações que a gente vai ter que fazer no sistema de ajuste para atender às necessidades que vão surgindo. Implantamos o módulo técnico, implantamos de 2012 para 2013, né? Esse ano já, o protocolo, tá? Porque a gente também decidiu não implantar o CIPAC porque a gente já tinha outros sistemas funcionando na universidade que atendiam boa parte dos módulos do CIPAC. A gente tinha dois sistemas. Tinha um sistema de protocolo que era deficiente, mas já estava em funcionamento há muito tempo, não apresentava muito problema, e o outro gerenciava a parte de compras, patrimônio, almoxarifado e tudo mais. Então, a gente percebeu que a gente não tinha corpo para implantar a graduação, que é o que a gente está em foco agora, e também implantar os outros módulos do CIPAC. Então, a possibilidade que a gente tinha era de solicitar à administração superior a contratação de mais servidores. Foi negado. Então, o que foi oferecido para a gente foi a contratação de uma terceirizada, então a licitação, e foi contratada uma empresa que vai iniciar agora o processo de implantação dos módulos do CIPAC, orçamento, compras, almoxarifado, registro de preço, esses módulos que vocês conhecem. Só que nós temos 3 servidores que estão destinados para o CIPAC para fazer o acompanhamento dessa implantação, porque o prazo era de 8 meses para implantação, e após esse prazo é a equipe da universidade que vai manter o sistema. Então, é esse caso que é importante alertar, que não adianta realmente implantar, uma empresa implantar e achar que vai a partir daí funcionar com as próprias pernas. Não. Tem que ter uma equipe acompanhando, estudando o módulo, implantando junto com a equipe contratada, para que dê certo, né? Eu espero que dê certo no final. Atualmente, o nosso foco é a graduação, a gente entra a graduação agora, no final desse ano, só que a gente ainda tinha muito ajuste, a gente teve que fazer muita modificação no sistema para atender o regimento da UFPA, e eu também concordo plenamente com o pensamento do Kleber, que o que realmente faz com que a pessoa, com que a equipe cresça no sistema, aprenda a desenvolver, é o CIGA. Porque CIGRH é basicamente o que vem do CIAP e não varia muito de uma universidade para outra. Então, a pessoa implanta, é mais estável. O CIPAC também muda muito pouco de uma universidade para outra, são pequenos detalhes. Mas o foco principal de uma universidade, que é o módulo acadêmico, ele muda bastante, né? Então, o CIGA tem um momento que a gente não sabe se a gente vai romper com a atualização da UFRN, porque é tanta modificação que a gente faz para atender a necessidade da UFPA, que fica cada vez mais difícil fazer a atualização do código. O que acontece é que às vezes a gente está com o sistema no ar e vai atualizar o código, aí a gente não consegue testar como a gente deveria testar tudo. Quando a gente vai ver, de repente abriu uma brecha no sistema, tem que colocar uma versão. Então, realmente é um procedimento bem complicado para a gente, devido ao tamanho da modificação que a gente fez. Então, a gente está em fase de implantação da graduação, já tem os dados todos migrados, em fase de homologação, e para fazer a migração final, agora no início do ano que vem. Também queremos implantar um módulo de especialização, um módulo de bolsa, e acompanhar o contrato com a empresa para implantar o CIPAC. Então, ano que vem, acho que é um ano que a gente vai realmente dar uma crescida assim, de módulos implantados do CIPAC, do CIGA. Feito esse breve histórico do projeto, a nossa equipe é muito pequena, a deficiência é muito grande. Aqui eu coloquei só a equipe de desenvolvimento. Tem um coordenador de sistemas, que ele não é coordenador do projeto, é coordenador de sistemas de toda da universidade. Então, ele está envolvido com qualquer tipo de sistema, de consultoria dentro da universidade. Tem o chefe de implantação, que é responsável pelo gerenciamento da equipe que está implantando esse módulo. No CIGA nós temos 5 analistas e um técnico, sendo que desses 6, 2 eles fazem outras atividades, não são voltados exclusivamente para o CIGA. Então os outros 4 são os únicos que estão voltados realmente para o sistema. Do CIPAC também, são 3 analistas, acompanhando a terceirizada, que está implantando o módulo agora, sendo que 2 deles também fazem outras atividades que não são voltadas exclusivamente para o CIPAC. E do CIGRH, a gente passou a responsabilidade para o projeto, tem 2 analistas, de TI e um técnico,
Só que também esses analistas não são voltados para o CNRH, eles fazem desde manutenção, fazem diversas atividades dentro da Projeto, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal. Então, o que acontece, a dificuldade realmente nossa de implantação é uma dificuldade de pessoal, a demanda do UFPA é muito grande do serviço, uma instituição realmente tem muitos projetos, é muito grande, e a gente não consegue ter calma, ter aquele espaço disponível para planejar como a gente gostaria e implantar como a gente gostaria no sistema. As principais dificuldades desse processo de implantação, a gente tem um baixo número de servidores de TI. Quando a gente fala de servidores de TI, não é só desenvolvimento, desenvolvimento e suporte. A nossa equipe de suporte, por exemplo, ela é muito nova. Os servidores que tinham mais experiências, alguns já foram cedidos para outras instituições, outros deixaram por outros concursos, e os servidores que estão hoje já estão iniciando a carreira na informática. Então, conhecimento básico de JBoss, assim, a gente tem dificuldade de configuração, a gente tem até pedido, solicitando para o UFRN um treinamento da UFRN nesse sentido, para fortalecer o conhecimento da equipe de suporte. Banco de dados também, a gente tinha um servidor de banco de dados que está em idade de aposentadoria, vai se aposentar no que vem, e a gente está fazendo treinamento de outro servidor, que é técnico em TI, para dar esse suporte para a gente. Então a dificuldade realmente é muito grande nesse sentido. E outro que é o que a gente mais teme é o nosso atendimento ao usuário. Porque o nosso atendimento ao usuário tem um servidor, que é o coordenador, e uma servidora, e também um servidor que já está em fase de aposentadoria. O resto são bolsistas, que eles não são voltados exclusivamente para o nosso sistema, são bolsistas que fazem atendimento geral na UFPA, desde redes, desde manutenção, uma chamada para criar e-mail, coisas desse tipo. Então é complicado com o bolsista, um aluno de graduação que passa 4 horas por dia e que troca de 2 em 2 anos, ele tem o conhecimento de graduação, estrito, mestrado, de todos os módulos do CIGAI. É humanamente impossível. Para a gente é complicado, se a gente vê um módulo, eu assisto 15, 20 conferências, 15 apresentações, mas se eu passar 2 meses sem ver graduação, eu já começo a esquecer as regras de negócio da instituição ou o funcionamento, ficar em dúvida de funcionamento de alguma matéria. Então, eu acho assim que um fator importante para o sucesso do sistema é um setor de atendimento eficiente, né, para blindar a equipe técnica para executar o que é, de fato, a atribuição da equipe técnica, né, evidenciar os problemas do sistema e não o atendimento do usuário. Acaba ocorrendo no UFPA que a equipe técnica, muitas vezes, ela tem que atender o usuário. Uma experiência que a gente tentou fazer na implantação da graduação agora é que, como são muitos cursos na UFPA, nós escolhemos 6 cursos, que seriam os cursos pilotos, que são cursos com características diferentes, né? A gente procurou particularidade desses cursos, e a gente tinha a intenção de utilizar esses 6 cursos para migrar primeiro os dados deles, fazer os testes, né? E dar um retorno para a gente, para obter obter já, antes de implantar a grande massa, os principais problemas. Só que os coordenadores, né, com as suas atividades do dia a dia, né, eles acabavam que eles não davam o feedback que a gente precisava. Então acabou não dando certo, foi uma tentativa que a gente não surtiu efeito para a gente. E talvez sirva de exemplo aí para alguém que tem esse pensamento, né? Tem que realmente procurar pessoas que realmente queiram contribuir para, no caso, se quiser usar um curso piloto para implantar. O outro problema é a alta rotatividade, né? Eu falei, a equipe é recente e 3 anos de projeto já foram 4 coordenadores. Então, realmente a equipe, a rotatividade é muito alta. Isso prejudica bastante o andamento do projeto. Outro grande problema nosso é essa infraestrutura no interior, a dificuldade de acesso à internet. Então, tem que haver flexibilidade, não tem jeito, a gente tem que pensar maneiras de disponibilizar a internet para esse pessoal em outros locais, e o calendário acadêmico também prevê situações nesse caso, né, para atender a todos os usuários. Um grande problema que a gente teve em relação ao sistema da UFRN é que aqui na UFRN os servidores eles são lotados nas subunidades. Então tem a diretoria e tem a subunidade. Na UFPA, o grande problema é que todo mundo é lotado na unidade.
Então, por exemplo, os servidores que trabalham na Pró-Reitoria são todos lotados na Pró-Reitoria, embora ele trabalhe na divisão tal, ou então na diretoria tal, são todos lotados na Pró-Reitoria. E isso interfere diretamente no sistema, porque para registro de férias, homologação de férias, por exemplo, eu trabalho no CETIC, né? A unidade principal. Tem várias coordenadorias, tem várias divisões. Quem for chefe de uma divisão acaba ficando para o sistema como se fosse chefe do CETIC. Aí na homologação de férias foi um problema. Então, quem tem essa característica de ter os seus servidores lotados nas unidades principais, não nas subunidades, também vai enfrentar uma dificuldade nesse sentido. Aí ou controla manualmente, ou muda o regimento. Não tem muito caminho para fugir, mas realmente foi um dos principais problemas que a gente enfrenta em relação a essa diferença de funcionamento de uma universidade para outra. Outra diferença, outro problema, é o calendário acadêmico. Eu não sei se eu vou deixar para quem puder responder no final, né? Se alguma universidade trabalha com 2 calendários acadêmicos ao mesmo tempo, 2 calendários acadêmicos vigentes ao mesmo tempo. A UFPA trabalha, né? E o sistema da FRN não atendia esse caso. Isso, graduação. 2 calendários acadêmicos de graduação, por exemplo, ao mesmo tempo. Então, foram diversos pontos assim que influenciaram bastante no processo de implantação da graduação. Agora, assim, eu até deixei separado aí que é uma reclamação assim, em relação ao FRN, é que a gente acha que a documentação técnica é insuficiente. A gente tem acesso ao I, mas a gente não tem uma matriz de rastreabilidade. Às vezes pergunta alguma coisa para a gente saber em onde vai impactar, a gente não sabe, vai ter que ver no código. Então, acho que essa documentação técnica ela é insuficiente. A gente precisa ter uma melhor documentação técnica do projeto para a equipe de desenvolvimento. E outro problema assim, que a gente considera a informação sobre as atualizações. Os módulos são atualizados. Aí, às vezes a gente olha lá na Wiki, foi atualizado tal módulo de acordo com a tarefa X. Só que a tarefa X foi criada, sei lá, pela UFC. Aí eu não posso enxergar o que a tarefa X está dizendo. Então, eu acabo sem saber o que está realmente sendo mudado. Numa dessas mudanças, eu lembro que a UFRN ela mudou, ela passou a permitir que o aluno de distrito se formasse sem fazer a qualificação, se não me engano. É isso, né? Podia defender sem ter cumprido os créditos obrigatórios. Aí passou batida no nosso teste, né? Aí quando a gente foi ver, o aluno ia poder se formar sem ter cumprido, uma coisa que não pediu a universidade. Então, assim, esses pontos sobre as atualizações a gente acha que deveria ser mais detalhado, principalmente quando muda uma regra de negócio desse ponto. Assim, eu acho que a gente precisa ser melhor alertado, né, para não correr risco de ferir uma regra da nossa instituição nesse método de atualização. E as principais soluções, na implantação da graduação, um ponto extremamente importante que a gente considerou foi que a gente montou um comitê de implantação. Esse comitê envolve, além dos técnicos de TI, ele envolve pessoas da Pró-Reitoria de Ensino, Pró-Reitoria de Registro Acadêmico, Pró-Reitoria de Administração. Então, quando a decisão tomada envolve diversos segmentos da universidade, da administração superior, ela embasa muito mais a equipe de TI, né, para levar em frente o que ela coloca em prática. Porque se não for dessa forma, vão achar que é imposição, vão dizer que foi decisão da cabeça do gestor de TI, e no final das contas vai acabar tendo que modificar aquilo que já foi feito. Outro ponto que a gente vai implantar, que a gente está implantando, são a ideia dos multiplicadores. Como a gente tem um sistema de atendimento fraco, são poucos funcionários e a maioria bolsista, a gente criou a ideia de multiplicadores, que são pessoas, são aqueles secretários que têm mais habilidade, melhor didática dentro dos próprios institutos, dentro dos campos. Esses secretários eles são melhor treinados por nós e eles que vão dar o retorno imediato para as pessoas que trabalham em volta dele, do seu instituto, do seu campo. Depois que a gente implantou o módulo distrito, a gente passou a fazer de 3 em 3 meses, ou 4 em 4 meses, um workshop que a gente chama os coordenadores de pós, e ali a gente dá a oportunidade para eles reclamarem, para eles darem sugestões, e depois a gente dá o retorno. Então, quando a gente dá esse retorno desses problemas que retornaram, ou na presença da diretora de pós,
ela mesma diz, não, isso não é assim, não pode ser assim. Naquele momento, a gente tem uma integração com os coordenadores desse programa e eles acabam vindo para o nosso lado, eles acabam percebendo que eles estão sendo ouvidos, que eles estão participando do processo, e isso contribui muito para a utilização de fato do sistema. Outro ponto, outra solução, né, foi para a questão de deficiência de pessoal, a terceirização e também fortalecimento da equipe através de capacitação. A equipe tem que se capacitar cada vez mais, longe de ela perceber que há deficiência, né? E como são poucas pessoas, elas têm que ter conhecimento múltiplo para poder atender a demanda. Então, a capacitação é essencial para que a gente possa cumprir com as obrigações. Deixando o contato do CETIC, cetic.fp.br, o diretor é o professor Eloy Favelli, o contato da Coordenadoria de Sistema de Informação, tem o e-mail do F. Malheiros, que é o Fabrício, coordenador, o e-mail da Maiara, MC Figueiredo, que é a chefa de divisão de implantação. O meu e-mail é gustavo.mauedes@fpa.br, que pode falar comigo por e-mail também. E é isso, queria agradecer mais uma vez a oportunidade e estamos abertos.